Boa noite, gente! Viraria um quadro Mona Lisa. Bem-vindos! Que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos! A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que quando vocês chegam aqui na live, é um paraíso. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Bem-vindos! E aí, quem tá chegando agora na live, já peço a sua gentileza de clicar aí no aviãozinho e convidar. Vamos convidar uma galera para participar com a gente. Hoje vai ser incrível. Meu convidado, assim, tem uma propriedade fantástica aí na área jornalística. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para compartilhar com a gente. Então você que já está na live, clica no aviãozinho aí embaixo, nessa setinha direita e chama a galera. Chama a galera porque vai ser massa. O errado se acerta, o pesado conserta e assim. Vamos lá, galera. Convida seus amigos aí para estarem aqui com a gente. E aí, lembrando pra galera a respeito do nosso curso presencial de oratória, que hoje é o último dia de quê? De lote 1. O lote mais barato que tem do nosso curso, 50% de desconto. Acaba que dia? Hoje. Então você que quer fazer o nosso curso de oratória presencial, que vai acontecer no Salvador Shopping nos dias 21 e 22 de março, e quer desfrutar do melhor desconto, 50% de desconto, você precisa se inscrever hoje. Zandra, como eu consigo me inscrever? Simples, basta você acessar aqui meu Instagram e clicar lá no botãozinho obter ingresso e já garantir o seu lugar, porque a partir de amanhã já era esse desconto maravilhoso. Ainda não vai ser o valor total, mas já tem um aumento considerável. Então, se eu fosse você, eu já garantiria o meu lugar com o melhor preço, que é até hoje, meia-noite. Então, até meia-noite ainda dá tempo. O que é que eu quero falar pra vocês? Pra quem não tava sabendo, eu preparei 4 videoaulas totalmente de graça, de conteúdo de oratória pra você. Então, se você quer receber esse conteúdo totalmente grátis no seu e-mail, eu vou enviar na segunda semana de fevereiro. Então, não me peça antes, é na segunda semana de fevereiro que eu vou estar enviando. Se você quer receber, manda um e-mail pra mim, pro zdaiane@gmail.com. Você pode mandar o seu e-mail para mim aqui inbox, ou você pode enviar para mim um WhatsApp para o 71992773867 para você desfrutar desse conteúdo transformador, ok? Então, gente, o tema de hoje tá massa, tá show. O tema de hoje é a importância da oratória para atividades jornalísticas. Uau! O tema tá incrível, sensacional. A gente teve aqui falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho com a Ana Valéria, que trabalhou mais de 31 anos, foi 40 anos de experiência na televisão, 31 anos na Rede Globo, e ela trouxe algumas dicas sensacionais. E hoje vamos ter a alegria de entrevistar, de bater esse papo com ele, Matheus Borges, que hoje ele é repórter na Rede Record de televisão e também palestrante. Então ele tem experiência na TV e tem experiência também nos palcos. Então, aê! Oi, Zan! Bem-vindo! Bem-vindo, Theo! Muito obrigado. Muito bom com a gente. Muito feliz em participar de sua live. Você que tem bombado na internet. Olha aí. Também fora da internet. Orgulho de ver você crescendo cada vez mais. Muito feliz mesmo. E muito feliz, mais feliz ainda de estar aqui participando com você dessa live. Que eu sei que tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de todo mundo que está assistindo. Eu quero todo mundo subindo aí para botar um bocado de número aí de galera que está visualizando e acompanhando essa live. Para a gente vai trocar um papo bem bacana. Olha aí, Theo, você já chega abalando. Antes de se apresentar, já tem gente aqui comentando, ó, saudade desse homem, nunca mais ele me deu um oi.
Matheus, você deu um oi pra George, que Tem George é gente seu falando... fã aí, ó. Hoje é hoje, tem gente falando do meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, radical. Pois Então, é, tá power. todo Muito mundo tá aí massa. falando do meu cabelo. Um beijo, minha gente. Olha aí. Theo, eu sempre me lembro das nossas conexões. Há anos que nós nos conhecemos, gente. Para quem não sabe, a gente se conhece desde o dia que a gente queria ser cantor. Eu não é, Matheus? Eu já Ah, revelo isso logo um é segredo seu, verdade. que você queria ser cantor também. É verdade. A gente conhece, já se conhece há muito tempo. Pois Já é, que e aí, muito, né, gente? Essa mulher, além de ter além de ser ótima falando, ótima oradora, coach, é uma cantora excepcional. pois é, ó quem fala. A gente já fez dueto, viu, gente, junto. Vamos ver se no final a gente canta uma frase aqui junto, Matheus. Vai se Ai, arriscar? meu Deus, tem tempo que eu não canto. Então, amigo, eu sei que você já é uma pessoa assim, uma figura pública, tá sempre em audiência, tem uma excelente conexão aí com os seus seguidores, as pessoas que acompanham o seu trabalho. Mas eu queria pedir a gentileza de você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, a sua pessoa, o profissional que você é, o que você se sentir à vontade de mostrar para as pessoas quem é Matheus Borges. Jogue Tá. duro. Olha, minha gente, eu sou jornalista já há quase 10 anos. Não, há 10 anos. 2009, isso, quase um pouquinho mais que 10 anos, né? Já vamos falar da vida jornalística um pouquinho, né? Eu Tá. comecei como estagiário na Rede Bahia. Eu fiz uma seleção com mais de 7.000 pessoas. Entrei na Rede Bahia como estagiário e lá fui trainee, fui repórter, fui apresentador de rádio. Depois eu quis alçar novos ares. Fui para a Record, convidado para a Record, trabalhar como pauteiro. Pauteiro é a função mais importante, digamos assim, né? Sim. Mas é o início de todo mundo, né? O estagiário, quando sai da faculdade, vai ser pauteiro na televisão, que você vai preparar, produzir todas as pautas, tudo que o repórter na rua vai fazer. Eu comecei assim na Record, mas por, por Deus, né? Eu digo que é por Deus, eu não Sim. demorei muito. Com 3 meses, eu me tornei repórter por uma oportunidade. Eu vi a oportunidade, agarrei com todas as forças e fui. Essa é uma fase massa de contar, porque eu gosto de incentivar muitas pessoas também quando eu falo, né? Sim. Quando eu entrei na Record como pauteiro, num fim de semana faltou um repórter e estava acontecendo um surto de meningite, lembro como hoje. E daí a minha chefe falou, precisamos mandar alguém para a Sauípe. E eu falei, e eu assim, no meio da redação, meu Deus, quem vai? Eu peguei e falei, eu vou. E fui para a Uau. Sauípe, fiz a minha reportagem inteira, ainda pauteiro, não era repórter. Voltei com a reportagem completa e falei, tá aqui. Gravei de Osasco. Tá tudo aqui. Uau. E daí fui convidado para ser repórter com 2 meses de Record. E aí já fui né, para outros lugares. Saí daqui de Salvador, fui para Feira de Santana, virei correspondente do interior da Record, viajando o interior inteiro da Bahia. E aí eu quis mais. Fui morar no Canadá. Sim, sim, Larguei me recordo. tudo, fui morar no Canadá. Passei um pouco mais de um ano no Canadá, trabalhando duro lá. Não foi fácil, sem nenhum inglês, sem nenhum conhecimento do idioma, sem conhecer ninguém no país. Uau. Larguei tudo e fui enfrentar com todas as minhas forças. Limpei chão no Canadá, me queimei em restaurante que nunca cozinhei. Foi Nossa. engraçado. Até que eu fui aprendi inglês com 6 meses. Em 6 meses eu aprendi a falar inglês, estudei muito, me dediquei bastante. E aí fui já trabalhar. Trabalhei numa TV lá no Canadá, para Que um legal. programa para brasileiros. Foi bem legal. E ao mesmo tempo trabalhando numa cafeteria. Foi muito massa. Se eu contar aqui tudo que aconteceu, vai demorar acho que umas 2 horas, 2, 3 horas só falando. Uau. Mas é bacana para a gente incentivar as pessoas. Hoje eu sou repórter da Record, já tenho, com esse intervalo aí de saída do Canadá, a gente dá para somar uns 8 anos, mais ou menos. E estou até hoje muito feliz contando todas essas histórias, casos tristes, outros alegres, outros
que ajudam as pessoas todo dia, meio-dia, atualmente, no Balanço Geral com Zé Eduardo. Maravilha, gente, esse menino me arrepia. Que sucesso teu. E quando eu lembro, assim, gente, que a gente se conhecia quando o Matheus era pobre, que eu ainda estou em processo de enriquecimento, mas ele já é rico. Sou Mas quando a gente era nada. pobre, né? E a gente ia no buzu, a gente conversando, né, Teu? E muitos sonhos a gente compartilhava. E uma coisa que Nossa, sempre me chamou a atenção a seu respeito é que eu vi em você alguém que não tinha limite. Você falava, Zandra, eu quero fazer isso, eu vou conseguir, eu vou realizar. Então, assim, sempre você foi determinado. E eu lembro que você já tinha comentado que iria trabalhar na TV. E não, eu vou trabalhar na TV, é o que eu quero para mim e tal. E hoje, quando eu te vejo na TV, sempre é uma alegria, né? Sempre, a gente não se acostumou ainda. Tá, Matheus aqui na TV, e aquela resenha, e todo mundo correndo. E, assim, é uma alegria, porque é a gente conhecer a história da pessoa, é saber que realmente houve um investimento, houve um esforço, houve uma dedicação. E hoje a gente poder desfrutar dessa alegria de ver também aí o seu sucesso e compartilhar aí seu rosto, sua simpatia, sua docilidade com as pessoas, com toda a Bahia e em breve Brasil e mundo, né? Ou internacional, não sei, né? Mas em que bom que breve. hoje rolou um tempo para live. Eu tô Graças a gravando Deus. essa para não perder essa oportunidade, viu, Matheus? Graças. Quando você ficar rico, eu pego autógrafo. Você tem tempo sempre para mim. Você é uma pessoa que mora no meu coração. Você falou da questão da gente pegar ônibus, né? Eu Sim, gosto muito de incentivar as pessoas, porque eu sei que nosso poder de oratório, nosso poder de comunicação, de conversar com as pessoas, de falar, ensinar as pessoas, e eu acho muito importante a gente incentivar cada vez mais. Eu peguei muito ônibus, minha gente, muito ônibus. pois é. Junto com a gente. Quantas vezes a gente já ficou até pegar o último ônibus, meia-noite, Sim. até pegar o último, sei lá, nem me lembro o horário, acho que 11h50 era o último ônibus, né, E Razan? a gente A ia gente pegou, como, Matheus? Se a a gente gente não ia fosse conversando, a gente ia como? No buzu? dormindo ou em pé, Dormindo, ou cantando. cantando, em pé se o ônibus estivesse cheio, né? Pois é. Soltava. Eu morava na Cidade Baixa, né? Um beijo para minha Cidade Baixa. Zandra também morava na Cidade Baixa. Sim, Mas sim. aí a gente pegava ônibus e ia pro Caminho de Areia. Eu morava no Monte Serra, e às vezes soltava de madrugada no Monte Serra e andando do Caminho de Areia e E andando pro Monte andando. Serra. É uma distância para quem não mora em Salvador de uma meia hora andando, né, Verdade. tranquilamente. Imagine isso de madrugada. Ah, era muito bacana. Se a gente conseguiu, você também consegue. É verdade. Mas vamos lá. Eu quero aproveitar esse seu expertise e essa sua linha de atuação aí, Teu, para falar um pouquinho dessa conexão com a oratória. E um ponto que eu sou muito curiosa em relação à TV. Não sei se você chegou a assistir a live lá com a Ana Valéria que a gente fez. Assisti um Eu pedacinho só. saí apertando assim, Ana, conta pra gente como é, conta pra gente como é. Ela soltou muita coisa pra gente. E eu escolhi algumas coisas para bater esse papo com você que a gente não tinha tratado com a Ana, até para ficar mais, ter um melhor proveito para a galera que está chegando e que está acompanhando as lives a cada dia. E um ponto que eu falo muito no curso de oratória é a dicção. Né? É você conseguir pronunciar as vogais corretamente, as consoantes corretamente. Porque muitas vezes a gente pensa bem mais rápido do que o nosso discurso. E aí, quando a gente fala em oratória, em treinamento para palestras, para apresentações em palco, a gente fala muito sobre treinar a dicção. Então, aqueles trava-línguas e aquelas técnicas para que você consiga usar o seu português da melhor forma possível, de uma forma mais compreensível possível. E na TV, eu imagino que a responsabilidade é muito maior. E eu queria saber de você, se você faz algum exercício, alguma atividade antes, o que é que você indica aí para o pessoal que precisa melhorar na dicção? Zan, ultimamente confesso que eu preciso fazer muito mais, mas eu fiz fono para melhorar a dicção, para ter uma narração com ritmo de Uau. televisão, que é importante, né? Ou porque senão você fica muito lento ou fica muito rápido. Ou às vezes as pessoas não acabam não entendendo o que você fala. Eu Sim. fiz fono por um tempo, logo no início de quando eu comecei. E na sequência, depois, agora tem uns 2 anos, eu voltei a fazer fono também. Isso me Sim. ajudou muito. Às vezes, quando eu tenho uma cobertura
muito longa, durante o carnaval, por exemplo, ou festas populares, São João, Lavagem do Bonfim agora, eu costumo fazer sim um aquecimento vocal antes de chegar na TV, isso no caminho, né, no carro, eu coloco no Bluetooth, vou fazendo alguns exercícios, mas exercício de dicção é super importante e é fácil fazer, né? Basta aqueles exercícios simples para quem não pode ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo. É um exercício que é simples, você como fala, vibrar o lábio ou vibrar. Pode fazer, Matheus, tá com vergonha, é? Pode vibrar isso. A gente pode fazer esse do ou pode fazer. Eu gosto de fazer esse daqui que solta a musculatura, e a língua também, assim, ó. Às vezes eu tô no carro da TV, o vidro é preto, mas eu passo, às vezes tem gente que passa e olha assim, mas eu tô lá, ó. A minha equipe já sabe que eu faço isso. Tem outros exercícios também, ou quando eu consigo colocar no carro da TV também os exercícios de aquecimento vocal é super importante, porque senão, no final do dia, a garganta está acabada. E sobre falar todas as vogais, todas as consoantes, eu gosto de fazer esses exercícios, sim, para a gente passar melhor a informação. Se você puder, procura um fono, que ele vai te orientar, porque cada um tem um problema, uma dificuldade de fala, ou um melhor de articulação, ou o que seja. O fonoaudiólogo é super importante a gente ter um acompanhamento, se a gente quiser trabalhar com isso. Caso você não possa, não é o ideal, mas por enquanto, até você poder, na internet tem alguns exercícios que podem te ajudar, exercícios fáceis para iniciantes, que já dá um passo grande na oratória e na dicção. Show de bola! Galera, quem está acompanhando, vai anotando as dicas, porque essa consultoria aí é espetacular. Então, você não pode perder a oportunidade de deixar passar esse conhecimento. Então, vai anotando aí. Um ponto, Theo, que a gente fala muito sobre oratória é que o bom orador, ele tem que ser um bom conversador. A oratória favorece você, inclusive, a causar uma boa primeira impressão. Porque sempre é um desafio o primeiro contato e você encantar a pessoa no primeiro contato. E eu percebo, especialmente nas suas redes sociais, que o quanto que você interage, aquela boa conversa, você começa com uma conversa tão gostosa nos stories que a gente quer continuar para saber o que é que vem na sequência. Então, assim, de fato, você tem uma boa conversa, você consegue conduzir uma boa conversa de forma a chamar atenção, a gerar interesse na pessoa, de te ouvir mais. E o que é que você sugere para a galera que está acompanhando a gente, que está assistindo a live, que vai assistir depois, porque a live está ficando 24 horas para a galera que não consegue acompanhar no horário, poder aproveitar esse conteúdo. O que é que você sugere para que essa pessoa desenvolva uma boa conversa, uma conversa assim agradável? Conte seu segredo para a gente aí. Zé, eu costumo falar que a gente tem que ser a gente. Seja na frente da câmera, seja na frente de uma multidão de 50 mil pessoas, seja na frente do espelho, a gente tem que ser a gente. Tem que se soltar, não tem que ter vergonha, a vergonha limita a gente. Eu gravo story, você falou da questão do story, no meio da rua, no meio da multidão, no carro com os meninos, às vezes é uma equipe nova, você pode se sentir intimidado, mas não, eu tento conversar e ser eu o tempo inteiro quando eu estou falando, não só na TV, não só aqui no Insta, ou em qualquer outra rede social, conversando com o público, ou numa palestra. O segredo, eu acho, é a gente ser a gente mesmo. Não ter vergonha, ter confiança no que você vai falar, ter certeza do que você vai falar e passar essa confiança. Deixar muito bem claro, se eu estou dizendo que essa parede aqui é vermelha, eu tenho que falar com toda a confiança e fazer com que você acredite que essa parede é vermelha. Para mim, ela é vermelha. Perfeito. Né? Vocês têm que acreditar, você tem que falar com segurança. Não, ainda que você não saiba muito o assunto, ainda que você fique meio perdido, fala com segurança que você vai ganhar. E você sendo você mesmo, falando com segurança, falando com firmeza, você ganha qualquer um. Assim é na entrevista.
Às vezes Sim. a gente não sabe, nem sempre a gente sabe todos os assuntos, né? Ou uma história que é diferente, ou uma história que é nova, ou uma família que vai contar alguma coisa. Mas quando você chega passando segurança para aquela pessoa, para aquele entrevistado ou para a plateia, você já ganha de qualquer forma. Você vai fazer com que as pessoas queiram te assistir, queiram te ouvir mais e mais e mais. Só segurança, sendo você mesmo, não tenha vergonha de falar. As pessoas, às vezes, nem todo mundo sabe falar em público, né? Isso É aqui a gente vai verdade. trabalhar também. Mas esse não saber é muito consertável, se existe essa palavra, né? A gente Sim, sim, consegue sim. mudar isso. A gente consegue mudar isso. A gente vai se você colocar na sua cabeça que você está falando, mesmo que seja uma multidão de gente, 50 mil pessoas, mas se você for você, se você tiver confiança no que você está falando, certeza no que você está falando, você ganha qualquer palco, qualquer rede social, qualquer câmera, você já É. consegue e vai fazer com que as pessoas te assistam cada vez mais. Uau, uau. E essa palavra que você falou, eu concordo plenamente. Autenticidade. Você precisa ser autêntico. As pessoas estão se deixando, sabe, prostituir em relação à essência, à própria essência. Então, tá na moda esse jeitinho de falar, então vou falar assim. Tá na moda esse jeitinho de ser, então vou ser assim. E essas pessoas não conseguem suportar por muito tempo essa máscara. Tem um dia que Não essa dá, máscara cai, né, Teu? exato, cai. Os meus amigos sabem, eu sou aquilo na frente. Agora eu sei fazer uma diferença, né? Por exemplo, na televisão eu não posso ser tão solto em certos momentos, na maioria dos Claro, momentos. Não posso claro. ser solto como eu sou aqui no Instagram. Mas na minha Uhum. vida real, na minha essência, eu sou isso que eu passo na rede social, no Instagram. Obviamente que na frente da televisão, na frente da câmera, dependendo do assunto, eu tenho que ser mais sério. Mas isso não afeta, mesmo na seriedade, eu sou aquele sério. Eu sou Uau. assim sério, né? Então, eu sou assim sério, eu sou assim também no modo mais solto, no modo mais divertido, mais conversado. Mas isso aí agora cabe em situações diferentes. O que você falou e o que eu estou dizendo é o segredo para você ter sucesso mesmo quando você for falar em público, você for falar na rede social. Na rede social a gente vai falar que é em público também, porque afinal de contas é em público, tem Sim, muita sem gente assistindo a dúvida. gente, Eu não sempre é? falo que a maior audiência da sua vida está no seu celular, então por que não treina? Exato. Hoje em dia é isso, né? Eu abro o celular e às vezes tem lá 3.000 visualizações e as pessoas vão encaminhando, vão mandando. Hã? Mas é isso. Você quer ser até digital influencer, quer ser uma pessoa que tenha uma influência maior, seja um blogueiro, seja um jornalista, na rede social, na vida profissional, na vida com seus amigos, seja você. Você sendo você e falando tudo com confiança e verdade. Tem que ter verdade. Se não tiver verdade, ó, não vai crescer, Não não vai vai, dar. Eu estou verdade. falando aqui, esse produto aqui é incrível, é massa, e na hora quando se for ver, não vai dar certo. Uma hora a máscara vai cair, uma hora a sua audiência vai entender que você está mentindo, e aí a bola de neve é muito maior. Quando a bola de neve vai crescendo, 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 de uma proporção tão grande que você não vai conseguir conter. Então, seja verdadeiro, fale Uau, com confiança e fale olhando no olho. Cara boa, sorriso no importante. rosto, aí você já ganha qualquer coisa. Uau, uau. E a gente até conversou aqui com o Sérgio Almeida, que é um cara da clientologia, e ele falou tanto a respeito dessa questão do olhar, ele chegou a falar o seguinte, Zandra, quando alguém está devendo alguma coisa, não olha para a pessoa. Pode observar, ele sempre vai fugir o olhar, mas quando ele sabe que ele está certo daquilo que ele está falando, de fato, ele olha nos olhos, sim. E um ponto, Matheus, que eu também queria compartilhar contigo, é que na oratória, na vida de palestrante, nos palcos, tem algumas situações que a gente se surpreende, precisa improvisar. Um exemplo, eu preparei minha palestra completa e ali eu botei uma história, um case que eu queria compartilhar com as pessoas. Só que um palestrante que veio antes de mim contou exatamente a mesma história. É lógico que eu preciso improvisar para não ser repetitivo, enfadonho, ou não punir a plateia de ouvir novamente a mesma história. Daí eu tenho que partir para o improviso. E eu sei que na TV também existem matérias que vocês precisam cobrir, não tem uma redação prévia. Inclusive, no ano passado,
Eu lembro de uma entrevista que eu fiz para a Andrea, da Rede Globo, e ela não estava com a redação, e ela pegou o papel, o bloquinho dela, e falou assim, Sandra, vamos bater um papo aqui antes. E aí a André gente começou Silva. a conversar, e ela ali, ó, tomando nota no bloquinho, tal, 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 tal. Daqui a pouco a gente entrou ao vivo, ela contou um texto que não tinha uma redação prévia. Ela simplesmente ela gerou, ela criou ali aquela redação e entregou um valor assim excepcional. E eu queria saber assim, você lida muito com isso, essa questão do improviso? Você treina o improviso? Como é que você lida em relação a essas atuações que você precisa entrar, por exemplo, ao vivo e não tem algo prévio para você apresentar? Zan, sempre lido com improviso, sempre, Ah, sobretudo ao vivo, né? Ao vivo acontece tanta coisa e às vezes, como você bem falou, uma informação já foi dita e a gente tenta não repetir. sim. Bom, o improviso não é algo fácil, mas também não é impossível, né? No início, logo quando eu comecei a fazer muito ao vivo na TV, não era fácil para mim improvisar. Eu ficava nervoso, gaguejava, dava algum problema, enfim. Mas com o tempo, eu sempre falo isso quando eu estou dando até palestras, inclusive. Você quer improvisar, quer saber falar bem, chega na frente do espelho, dá um tema para você e começa a falar. Vai falando, vai improvisando, até você se sentir bem. Que com o tempo, com o passar do treinamento, com o passar dos dias, você vai ficar mais seguro na hora de improvisar. Andréa, seja Andréa Silva, né? Andréa Silva é Isso, ícone do Brasil. jornalismo, adoro Andréa Silva. Ela é referência de jornalista. Ao vivo ela é sensacional, um exemplo Sensacional. de profissional. Amo Andréa, é uma referência para mim. E esse é o segredo mesmo. Muitas vezes a gente recebe a pauta, né, o assunto, só com uma frase. Uau. Algumas vezes já cansei de receber no WhatsApp. Vai falar isso. E aí a gente vai improvisando. Bate um papo rápido se der. Se não, a gente vai batendo um papo durante a entrevista, né? A pessoa vai falando, a gente pergunta, tem um assunto, um tema, perguntamos para o entrevistado, e aí você, no decorrer da conversa, você vai soltando e vai improvisando. Hoje o texto sai mais fácil por conta da experiência, né? Perfeito. Mas eu digo, não fique abalado porque você não consegue fazer ou não tá. Uma hora vai sair a improvisação. Improvisar não é fácil, mas também não é impossível. Eu digo isso para todo mundo. Basta treinar, dá para treinar, dá. Chega na frente do espelho, na frente do celular. O story aqui no Instagram é Sim. sensacional para isso. Pois Grava é, né? story, fica gravando, vai falando, conversando, improvisando. Quando você vê, você tá, ó, blogueirinho geral. Verdade. Eu dou uma dica para os meus alunos iniciantes. Quem está começando, fazendo as primeiras palestras, eu sugiro que tenha sempre um plano B. Então, assim, eu vou contar um case, então tenha um outro na manga, caso aconteça de alguém contar a mesma história, ou de alguém contar a mesma experiência. Eu já fui fazer uma palestra que o palestrante usou exatamente o mesmo slide que eu ia utilizar. Parecia que ele tinha tirado a foto. Exatamente a mesma imagem. Então, assim, sempre ter um plano B de estratégia para quem está começando. E uma outra dica é você ter um roteiro a respeito do tema. Então, você vai falar a respeito de um tema específico, digamos. Eu vou falar sobre oratória, mas o evento é marketing e comunicação. Então, eu dou uma lida a respeito de algo relacionado a marketing. Para quê? Mesmo que não seja exatamente da minha linha, mas se eu precisar improvisar para fazer um link da minha palestra com a palestra que veio antes, ou fazer uma cama para a palestra que vem na sequência, isso de alguma forma vai valorizar a minha performance. Então, eu sempre dou umas sugestões. Já aconteceu, Matheus, uma vez, de uma aluna minha, foi fazer uma palestra e como a pessoa apresentou antes, ela mandou um zap, estou desesperada, eu não sei o que eu faço, e agora? E aí eu falei, olha aí, você não preparou o plano B. E Sabe aí, uma, desculpa, Zé. Sabe uma boa dica também que eu acho fundamental? A gente tem que estudar. Tem que assistir jornal, tem que ler jornal, tem que ler notícia, tem perfeito. que se inteirar de todos os assuntos, não só os assuntos relacionados à sua palestra, ao tema da sua palestra. Você tem que estar, é uma obrigação, você tem que saber
tentar ao menos saber de todas as notícias, de tudo que acontece no mundo. Como é que, por que no Brasil não tá liberado a questão das células tronco? Aí na hora você vai começar a falar e uma outra pessoa fala de um outro assunto, então uma coisa sempre vai ligar a outra. Esse é o plano B. Você vai conseguir fazer o plano B se você tiver informação, né? Se você não tiver informação nenhuma, se você não tiver a par de outros assuntos, você não vai conseguir linkar uma coisa na outra. Por exemplo, se eu falar que um ônibus foi assaltado, né? Hoje, por exemplo, eu falei disso na TV, de assalto a ônibus. Se eu falar de um assalto a ônibus e de repente vier uma outra reportagem que fale de dados de assalto a ônibus, e aí na hora que voltar para mim eu vou falar o que isso já foi dito na reportagem. Então, se eu não souber que a Associação de Defesa dos Usuários de Transporte Público registrou aumento de números de assalto de ônibus, eu vou ficar meio perdido. Então, saber, estudar, procurar informação ajuda você a se safar de situações delicadas, perigosas como essa se acontecer. Muito bom, dica sensacional, gente. E isso aí é um alerta também, porque tem gente que é especialista numa área e só quer ler a respeito daquele assunto. Eu já cometi esse crime. Quando eu comecei a estudar oratória, Matheus, eu só lia livro de oratória, só fazia curso de oratória, só ouvia podcast de oratória, eu só assistia filme. Então, assim, eu fiquei tão assim que eu enjoei do assunto. Eu falei, não tem, eu preciso ler outra coisa. E aí eu percebi que quando você vai lendo outras áreas, outros conhecimentos, vai acessando outras linhas, você se empodera muito mais na área que você é especialista. Então é importante você se especializar o quanto mais, sim, é importante, mas sempre harmonizando com essa questão dos assuntos em geral. Excelente sua dica. Sobre comunicação não verbal, né? A gente precisa ter muita harmonia, aquilo que a gente fala com aquilo que a gente gesticula. A galera da rádio se dá muito bem nisso aí, porque ninguém tá vendo ele. Olha lá. Porque há muita gente aí na rádio agora tá usando muito o ao vivo, né? A live ao vivo. Mas se você não usar, você até consegue disfarçar o não verbal, não se preocupar com o não verbal. Mas quando você está ao vivo, é muito importante essa conexão. E eu me lembro, Matheus, que há um tempo atrás, o repórter, o jornalista, o profissional de televisão não podia expressar nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de reação, era aquela coisa fria. Mas hoje não. Você conta uma notícia triste, expressa. Conta uma notícia feliz, expressa. Como é isso? Vocês são treinados para isso? É natural? Conta aí esses bastidores pra gente. Olha, Zan, antigamente o jornalismo tem mudado muito, né? Assim como tudo na vida tem mudado, né? A gente hoje está com a internet muito avançada, tudo tem avançado. Bom, eu acredito que muito por conta da internet também, né? Pela proximidade do jornalista, da notícia com a pessoa, com o telespectador, com a pessoa que recebe a notícia, a gente acaba ficando ainda cada vez mais próximo. Antigamente era assim, mais fechado, né? A gente não podia expressar muita coisa, não podia chorar, não podia nenhuma uma expressão facial. Hoje em dia essa coisa tem mudado, né? O jornalismo tem ficado cada vez mais humano. E eu até ensino isso e falo também, né? Quanto mais humano você for, mais a notícia vai ser bem passada. Então, por exemplo, eu já chorei em reportagem. Uau! Já ri em reportagem. Já fiz cara de desprezo em reportagem. Mas é preciso um controle. Não dá para você sair fazendo isso toda hora. Não dá para você... Um assunto que você não goste não é um assunto que todo mundo não goste. Então, você tem que ter uma linha muito tênue, né? Você tem que ser muito delicado. Porque, como eu disse, nem todo assunto que para você parece ruim, para outra pessoa não é ruim. Então, você tem que saber controlar e administrar esses seus sentimentos. Eu, por exemplo, gosto de humanizar todas as minhas reportagens. Mas, obviamente, eu tento não exagerar. Por exemplo, se for uma reportagem que é muito emocionante, a gente acompanha muitos casos emocionantes, eu tento dar uma segurada para não ficar também apelativo.
Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco tá chorando demais. Imagina se eu chorasse toda a reportagem que fosse Ia ficar o triste. jornalista chorão, né? Nossa, não ia ter condição, né? As pessoas não iam nem mais dar credibilidade para minha notícia, ia só dar credibilidade para o meu choro. Então tem que ser muito natural. No momento que eu tiver mesmo muito triste, muito abalado, eu vou expressar. Ou que eu tiver uma notícia que eu não tiver, que não for agradável para mim, eu posso até fazer uma cara de desgosto, uma cara de mais diferente do normal. Mas é preciso cuidado. Eu sempre falo, né? Quando eu vou falar sobre jornalismo ou quando eu dou aula de vídeo para pessoas que querem aprender a falar na frente das câmeras, vídeo, todos os movimentos em vídeo tem que ser muito suave, né? Não dá para você ficar fazendo tudo muito rápido. Então faz algo mais suave, vai limpar o cabelo, limpa aqui assim mais suave, mais delicado, que fica muito aparente na frente das câmeras. Assim é a expressão, seja para você chorar, ou para rir, ou para fazer uma cara que você não gostou muito, mas sempre é preciso ter uma cautela. Cautela. Não dá para fazer sempre. Imagina se você não gosta de todos os assuntos. Vai ser um repórter rabugento, né? É verdade. Não dá para fazer toda hora também. Tem que ter um controle, tem que saber quando vai fazer e saber quando não vai fazer. Uau, uau, incrível. Uau, quanta dica massa, gente. Eu espero que vocês estejam tomando nota aí, porque essa aula tá power. E a gente fala, Teu, assim, no curso de oratória sobre o microfone. O microfone tem um momento que a gente só fala de microfone. Microfone de lapela, microfone sem fio, microfone com fio, microfone de mesa e todas as possibilidades de microfone que a gente utiliza. E as dicas de como usar, de como posicionar, de quando começar a falar. Que não, o que a gente sugere é que você só abra a boca depois que você tiver certeza que o microfone está muito bem posicionado, que você está confortável, está na sua altura e todos os detalhes que a gente trabalha no curso. Mas eu fico pensando, o desafio para quem trabalha, por exemplo, na linha de reportagem, de entrevista, quantas vezes você já deve ter apresentado o microfone que, nesse caso, a pessoa entrevistada não deve tocar e a pessoa quer tomar o microfone da sua mão e a pessoa quer falar fora do microfone. Como é que você lida assim para orientar? Você tem uma prévia, dá uma orientação sobre essa questão ou não? Vai rolando, você vai tentando conduzir a pessoa ao vivo? Conta aí pra gente. Eu gosto muito de conversar com os meus entrevistados antes da gente fazer qualquer coisa, né? A gente conversa e aí eu já percebo quais são as manias, possíveis manias ou possíveis atitudes que ele venha a ter, ou até falas que ele venha a falar. Mas caso aconteça durante um ao vivo ou durante algo que não seja preparado, que eu não espere, muitas vezes acontece, eu dou uma segurada firme. Então, a pessoa tá aqui, aí eu de leve, eu dou uma puxadinha pra cá. Ou então, delicadamente, e deixo a mão, porque eu acho feio, deselegante eu ir lá e tirar a mão da pessoa. Então, eu continuo segurando firme, mas levemente eu dou uma inclinada para mim, para a pessoa sentir que ela não deve segurar. Isso acontece. Mas é como eu disse, eu acho deselegante você até falar, não precisa segurar. Eu prefiro dar um toque para a pessoa, ou, como eu disse, segurou aqui, eu dou uma puxadinha de leve, quando a pessoa solta, aí eu volto, falo comigo, e aí falo para a pessoa de novo, ela já vai saber que ela, com esses toques, que são simples, né? A pessoa já se liga no que deve fazer ou o que não deve fazer. Eu sempre faço isso assim quando acontece isso. Massa, massa. Hoje, eu entendo hoje, Matheus, veja se você concorda comigo, que toda empresa, todo empreendedor, todo empresário, todo CEO, né, toda pessoa que tem um papel na empresa significativo, ele deve ter uma capacitação, um treinamento para interagir com a mídia. A gente vê muito isso aí fora. Aqui na Bahia ainda está bem fraco. Inclusive, eu já estou até desenvolvendo um curso nessa linha, mas a gente tem muito aí no Sul, essa capacitação em mídia trainer, né? Capacitar essas pessoas a como lidar com a imprensa, a como responder, a como participar de uma entrevista com uma boa condução, a como se apresentar muito bem. Hoje, muitos gestores têm bastante propriedade, têm uma boa rentabilidade, têm sucesso no seu empreendimento, mas na hora de apresentar isso para o mundo, de compartilhar isso com a televisão, com a rádio,
muitas vezes deixa a desejar. Isso, você concorda comigo em relação a isso? Muito, concordo muito. E é super importante o media training, como você falou, da pessoa saber lidar com a câmera, saber falar com o público. É muito importante quando a gente vai passar uma informação. Você falou do CEO, de um presidente, do que for. Tem que saber olhar para a câmera e falar. Porque você pode falar da forma que você quiser, mas muitas vezes essa informação não vai ser captada por quem está assistindo, por quem está ouvindo, ou por quem está acompanhando a sua palestra. Seja uma postura errada, ou seja um modo de falar que não seja coerente ao assunto que você está falando ou a forma que você quer passar. Né? Existem muitos exemplos que a gente pode acompanhar aí de casos errados de como falar, mas é super importante. Media training é um investimento para a vida e que traz um retorno financeiro, inclusive, não só profissional, pessoal, mas financeiro, não só também para a pessoa, para o colaborador, quanto para a empresa, né? É um diferencial incrível. Aqui na Bahia, como você falou, ainda existem algumas empresas sim, que trabalham com isso, mas fora daqui, em cidades maiores que Salvador, até fora do Brasil, isso acontece muito e é muito comum. Esse treinamento de como falar com a câmera, de como passar a informação, porque além da informação, com todos esses detalhes que você passa, que você fala, você vai conseguir transmitir os valores, não só seu como pessoa, mas também como empresa, como profissional. E aí você tem uma oportunidade incrível de você passar, dizer que amanhã é feriado, mas ao mesmo tempo que você diz que amanhã é feriado, um exemplo, você vai dizer o valor que tem a sua empresa, o valor que tem você para a empresa e como você faz durante o feriado, por exemplo. Isso não, você vai acrescentar informação. Não vai dizer só que é feriado, você vai passar além do que você queria. Isso é muito bom, vai trazer um retorno incrível, um retorno surreal. É importante, sim, não só empresa, você como profissional, como pessoa autônomo, precisa. Vira e mexe a gente dá uma entrevista. Eu vi Sandra dando uma entrevista com Iula Braga. Sim. Perfeito, excelente. Você é coach, é profissional nisso. Vira e mexe, eu aqui dando uma entrevista para Sandra, minha gente. Eu sou entrevistador e tô dando entrevista. Então, dizem que um dia, tem um ditado que diz assim, um dia isso volta para você. Hashtag a vingança. Volta, uma hora mas eu não alguém vou vai parar você, uma hora você vai precisar dar essa entrevista e por isso é sempre importante. Seja um ator, seja um artista, alguém que... Qualquer pessoa é bom, se puder, faz isso que é importante, é fundamental para a vida mesmo profissional que quer crescer e para a empresa que quer ter um retorno incrível. Pois é. Eu sempre falo, Matheus, que a oratória, ele é bom para a sua vida profissional como um todo. E ele é bom, inclusive, na vida pessoal. Porque tem gente que está na fila. Quando eu digo na fila, não encontrou ainda um grande amor. Depois de um curso de oratória, meu amigo, parece que consegue, sabe, harmonizar as palavras, o olhar, usar do não verbal com a conexão com o verbal, que tem gente que acaba até saindo da fila. Então, assim, a oratória agrega na nossa vida pessoal e profissional. Então, assim, de fato, é algo que há um tempo atrás as pessoas achavam que era para algumas pessoas exclusivas. Mas hoje não, hoje é um conhecimento que pode abranger a totalidade das pessoas e todo mundo que acessa consegue, de alguma forma, trazer um proveito, né? Dar uma guinada na vida. É para todo mundo, é para todo mundo. Para o vendedor de pão, para o padeiro, até o grande empresário, é para todo mundo, né? A gente saber se comunicar, a gente vai ter um retorno pessoal, como você bem disse, né? Seja de um amor, seja de uma amizade nova, seja de um contato, um network que você vai fazer, um possível cliente que você vai conquistar, até um grande negócio. A comunicação é fundamental para todas essas áreas, não só empresa, profissional, mas como pessoal mesmo. Você se comunicar em sua casa, saber falar com seus pais, com seus irmãos, seus parentes, quem seja, seus amigos, isso é muito importante. Show de bola. Matheus, para a gente fechar esse bate-papo, pau, é sensacional. Por mim, a gente ia até amanhã, mas o Instagram não deixa.
Uma mensagem que você tem aí para a galera que está acompanhando a gente, um conselho, uma direção, algo que esteja assim no seu coração para a nossa audiência. Olha, primeiro eu queria poder mandar beijo para todo mundo que está mandando esses comentários aqui. Só lindo e maravilhoso. Nossa, eu não consegui acompanhar. Tem muita gente mandando recado, beijo para todo mundo. Zandra também acredito que não tem acompanhado. Mas, ó, eu queria dizer para você, e como eu sempre digo, não desista do que você quer. Não desista nunca. Pode parecer impossível, pode parecer demorado, mas às vezes não está no seu tempo. Às vezes o tempo do outro não é o seu tempo. Às vezes não, nunca. O tempo de cada um é o tempo de cada um. Então não desista, corra atrás do seu sonho. Parece difícil. Eu postei uma foto na estante dizendo que sobre o sonho de conhecer a neve. Eu sempre gosto de incentivar as pessoas a realizar os sonhos, porque isso é importante, né? Isso deixa a gente mais próximo. Seja para conhecer a neve, seja para conhecer o deserto, seja para ir num safari, seja um sonho de comprar um boneco, um feijão para sua casa. Não desista, corra atrás. Pode ser difícil, vai ser difícil. Nada é fácil na vida. Então, mais uma hora vai acontecer, vai conseguir. Seja falar em público, seja falar na rede social, seja falar em qualquer lugar. Não desista não, vá sem medo. A dica que eu dou para você é vá sem medo. Seja corajoso, fale com confiança, sorriso no rosto, cara boa, que você consegue tudo que você quiser. Uau, que lindo! Gratidão, adorei, adorei. Deixa eu falar para você, adorei participar da sua live. Muito bacana mesmo, muito feliz de estar conversando com você. A gente que como a gente falou logo no início, né? Já nos conhecemos há muito tempo. Que honra ver você crescendo como coach, como mestre aí na oratória, ensinar a falar esse povo. Não é fácil, mas é muito gratificante e eu tenho certeza que você vai crescer ainda mais do que você já cresceu. Torço pelo seu sucesso. Gratidão. Arrebente, jogue duro sempre. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. A honra foi toda minha. Eu espero que a gente tenha essa nova conexão pessoalmente num programa que estou realizando ali no Salvador Shopping. Vou tentar ver se eu acho uma brechinha na sua agenda. Muito chique, me chame que eu vou. Ao vivo mesmo. Vamos, eu vou sim. Tá? Me chame que eu vou. Tá bom. É só me chamar que eu vou. Só me chamar que eu vou. Tá vendo? Quer ter música? Aê! Gratidão imensa. Pessoal, quem quer as aulas gratuitas, manda para mim seu e-mail, tá? Ou para o meu e-mail, ou para o meu Instagram, ou para o meu telefone, ok? Vai ser um prazer compartilhar conteúdo de valor para você. Boa noite a todos. Beijão, Matheus. Até a próxima. Beijo, Zan. Ah, não, calma! Aguenta tudo! Eu tô aqui com o Rodrigo me lembrando. A gente tem que fazer um print bonito, Matheus. Eu tô com você todo bonito aqui, aquele sorriso lindão. Galera, printa e manda pra gente, marca a gente no Stories, dizendo o que é que significou essa live pra você, tá? A gente vai fazer aquele sorriso. Nossa, que sorriso de Matheus, viu, gente? Um beijo, minha gente. Adorei. Valeu. Queria ler todos os comentários aqui. Eu quase vai ficar gravado, depois eu leio tudo. Eu saio lendo, tá? Um beijo. Tchau, gente. Tchau.